emocionais. E quando a gente fala de espiritualmente saudável, por isso que a gente também fala de transtornos mentais, de emocional. Quem não está bem vai trazer esta carga disfuncional para o casamento e o cônjuge vai sofrer. Exatamente. Vamos ver aqui algumas razões que tornam um casamento disfuncional. Primeiro, casou pela motivação errada. Casou porque queria fazer sexo todo dia. Como é que tu faz, Fernanda? Como é a risadinha? Coitado, sabe de nada. Ô, rapaz, eu tô assustando o casal ali. Não, mas é bênção, irmão. Casal casou porque queria sair da casa dos pais. Casou porque, eu vivo muito infeliz, agora eu vou casar e ser feliz. O cônjuge vai resolver as minhas demandas emocionais. Casou pelas motivações erradas. Quando você casa pelas motivações erradas, você tem expectativas erradas. E aí, geralmente, você vai se frustrar. Não é que se você casou pela motivação errada, seu casamento está fadado ao fracasso. Não é isso. Porque Deus sempre pode reajustar os nossos comportamentos, os nossos propósitos dentro dos relacionamentos. Outro motivo que torna o casamento disfuncional: não reconhecer o seu papel na criação e, portanto, na relação. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, especialmente nós mulheres que temos sido assediadas, mesmo dentro da igreja, com um movimento, e eu falo isso sem nenhum pesar na consciência, chamado feminismo. O feminismo, assim como o machismo, nenhum desses dois extremos glorificam a Deus. Eles são distorções do que Deus estabelece na sua palavra. E o feminismo tem levado as mulheres, muitas vezes empoderadas, a quererem tomar as funções ou o lugar dos seus maridos. E o contrário também. Está havendo também uma feminilização dos homens. Misericórdia. Tem uns homens, uns moderninhos aí que, meu Deus do céu. Porque as mães não estão criando mais os homens para ser o homem da casa. Eles estão sendo criados para serem os filhinhos do papai. Como nós vamos ver já na frente. Eu posso falar essa expressão aqui, cada macaco no seu galho. Deus criou o homem com uma função e Deus criou a mulher com uma função. Quando há uma troca dessas funções, nós temos um casamento. Só uma coisinha que eu lembrei. Essa questão das funções, entenda que a Bíblia nunca apontou funções diferentes como sendo uma inferior à outra. De jeito nenhum. A Bíblia não aponta isso de forma alguma. A Bíblia fala de complementariedade. Se completam. E quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu me incomodava um pouquinho antes com esse versículo. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Porque não se ensina o princípio. Porque não se ensina o princípio. Mas, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a responsabilidade do homem diante de Deus é bem maior que a da mulher. Eu sempre disse. É bem maior. Porque a responsabilidade do homem é a do sacrifício. É a de amar como Cristo amou a igreja. E outra, até espiritualmente falando, o homem responde mais pela relação do que a mulher. Embora a mulher seja chamada a ter sabedoria para governar o lar, mas a autoridade espiritual está sobre ele. Tanto é que quando Eva... Quem foi que comeu o fruto primeiro, irmãos? Foi a Eva. Mas quando Deus vai fala primeiro com quem? Por quê? Porque a responsabilidade, o peso, a gestão está sobre nós. Espiritual. Isso não se trata de competência, né? Isso não se trata de competência. Eu dei até um exemplo na última ministração que a gente fez de um casal que a mulher, ela era faixa preta em judô. E o homem, coitado, era normal. O marido era normal. Aconteceu que os dois estavam, passeando à noite e veio lá uns 3 malandros
roubá-los, assaltá-los, e o homem foi na frente querer defender a mulher, mas o coitado não apanhou. Quem foi que deu a costa lá, a surra no malandro? Foi ela, que era faixa preta em judô. Então, quando a gente fala de autoridade espiritual, nós não estamos falando de competências, nós não estamos falando de personalidade. Por exemplo, eu sempre tive uma personalidade de falar mais e sempre ocupei cargos de liderança. O Fernando, ele mesmo diz, não, eu gosto de estar mais na posição de ajudar alguém. Eu não sou muito de ideias, não é competência, é dentro do lar saber que ele tem a função de cuidar, proteger, regar, e eu tenho a função de ajudá-lo a ser o homem que Deus chamou para ser. Sabe por quê? Porque se ele for o homem que Deus quer que ele seja, eu também serei a mulher que Deus quer que eu seja. Ela dizia, você é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Né? Eu sou o cabeça, mas é porque tem que ser cabeça mesmo e é tudo acordado. Responsabilidade. Você é todo, você não é só um pescoço, não, meu Deus. Então aí, ó, uma das funções, uma das causas do casamento disfuncional é você não reconhecer o seu papel na criação e na relação. Se deixar anular ou anular o outro. Quando eu vejo um casal dizendo assim, nós nunca discordamos, eu desconfio que tem um dos indivíduos da relação que está sendo anulado. Você pode ser a mulher mais calma da face da terra, mas em algum momento vocês vão discordar porque vocês são pessoas de criação diferente, culturas diferentes, vocês vêm de histórias diferentes, em algum momento vocês vão discordar. Então, quando eu anulo a personalidade do outro, os gostos do outro, ou vice-versa, o propósito do casamento fica comprometido. E um sofre, irmão. A gente tem vários exemplos. Vários. Nós somos da Assembleia de Deus. Tem vários exemplos que a gente já viu na prática, de viúvas, de presidentes, de pastores, que quando o Senhor recolhe o marido, a mulher sofre muito. Não sabe nem mais, ela nem lembra mais nem o prato preferido dela. Ela não sabe nem o que mais ela gosta de comer, porque tudo era só ele. Ela se anulou. Às vezes não é nem ele, às vezes tem uns que anulam mesmo, mas às vezes é a própria pessoa da sua personalidade que se anula. Então, nós temos que ter unidade conjugal, não união. Nós somos uma só. Nós temos que ter união. União, não temos que ter unidade conjugal. Vocês vão já explicar também. Eu vou explicar já para vocês como é. Espiritualizar também tudo e materializar tudo. Como eu disse, eu dei o exemplo aqui. O irmãozinho, a irmãzinha está querendo ali um cheiro, um negócio. Não, mas vai orar. Que negócio de vai orar, rapaz? Ele quer outra coisa. Agora vai orar. Então, não pode espiritualizar tudo, nem materializar tudo. Todo excesso é prejudicial. E encontrar o equilíbrio, né? É como ele diz, excesso. Não você achar que o casamento é só sexo. As mulheres que estão aqui vão me entender. Uma vez eu vi uma pregadora aí dizendo que a lamparina tem que estar acesa todo dia. Uma vez eu fui a uma reunião para mulheres casadas e a mulher disse assim, lá não, meu marido não passa fome todo dia. Foi desse jeito que ela falou. Todo dia de madrugada o banquete dele está preparado. Vocês entenderam o que ela quis dizer, né? As mulheres que estavam nessa reunião, essa mulher ela tem problemas mentais. Porque vocês sabem. A gente passa por período menstrual, a gente às vezes tem alguns adoecimentos. A mulher, ela é muito emocional, então quando acontece um problema, não adianta, ela não consegue se ligar sexualmente. Então, a gente precisa entender que precisa ter, faz parte do casamento, mas que também precisa haver uma compreensão de que, às vezes eu falava com o Fernando, é melhor estarmos inteiros na relação do que forçar. Será que você quer que a sua mulher esteja lá naquele momento forçada só para cumprir uma tabela? Não é muito melhor a qualidade do que a quantidade? Então é importante encontrar esse ponto de equilíbrio, esse acordo, porque ninguém é uma máquina e a mulher funciona diferente do homem, certo? Mas a mulher também, né? Eu e o Fernando, a gente demorou um bom tempo
espiritual, né? Mas não pode espiritualizar, mas também não pode materializar tudo. Tá aí outra razão de um casamento disfuncional: indivíduos doentes emocionalmente. Você